Olá pessoal, tudo bem? Canal Tudo sobre o Japão para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre o futuro da economia no Japão, parte 2. Mas antes de mais nada, eu gostaria de usar essa primeira parte do vídeo para responder alguns questionamentos que foram feitos em redes sociais por uma pessoa, tá? São 4 perguntas, mas são importantes para que vocês conheçam um pouco mais sobre quem está produzindo esses vídeos aqui e qual que é o embasamento que nós temos com relação à questão econômica. Se nós vamos falar sobre o futuro da economia, é preciso que a gente mostre aqui algumas questões que vão justificar aqui que o nosso canal pode sim falar sobre assuntos econômicos no Japão. Então vamos lá. A primeira pergunta que foi feita, na verdade a afirmação, é que a crise do Japão, a recessão econômica no Japão, não tem nada a ver com o Covid-19. Olha, não só tem a ver, se você tivesse assistido talvez os outros vídeos, você veria as conexões que tem com relação de um assunto com o outro. É verdade que a recessão do Japão começou antes do Covid, mas o Covid potencializou essa recessão. Os resultados, as quedas de venda de 30% das principais montadoras, isso já é o efeito do Covid. O desemprego aumentando de 2,2% para 2,9% foi efeito também do Covid. E não só o Covid no Japão tem causado grandes problemas, mas no mundo inteiro também. A taxa de desemprego nos Estados Unidos saiu do patamar de 3,5% e saltou para 14,4% no começo da epidemia. Ou seja, dizer que o Covid não tem absolutamente nada a ver com a economia do Japão ou a recessão econômica no Japão está muito errado, ok? Então acho que vocês precisam, nesse caso, essa pessoa que fez essa afirmação precisa procurar mais informações. E é por isso que nós estamos aqui trazendo informações em português consolidadas e acreditadas para que vocês possam ter maior consciência e noção econômica, para que possam se discutir, né, que se possa discutir a respeito desse assunto com os seus colegas e especialistas, ok? Segundo ponto que foi questionado, você não viveu no Japão tanto tempo e não conhece a realidade do que aconteceu nos últimos 20 anos. Bom, realmente, eu não moro no Japão há 20 anos, mas para quem conhece o nosso canal, sabe que tem uma pessoa que não aparece nas câmeras, mas ajuda a produzir todos os conteúdos, que é a minha esposa, que tem mais de 30 anos de Japão, porque ela é japonesa e nunca morou em outro lugar além do Japão. Tá, então, de fato, nós temos sim propriedade histórica, não somente para falar sobre a questão do que aconteceu no passado, mas também nós podemos consultar os pais dela e outros amigos que têm 60, 70, 80, 90 anos de Japão. Então, a nossa família, a família que é a da minha esposa, ela é japonesa. E quanto tempo eles estão no Japão? Deve ser mais de 1 milênio, né? Na verdade, nem se sabe quando que essa família começou. Então, de fato, nós temos sim muito tempo de Japão para poder falar sobre todos os acontecimentos que aconteceram desde a grande recessão de 1929. Tá? Então, essa realmente aqui é só uma afirmação de que nós não iniciamos nossa vida no Japão recentemente, né? No meu caso, sim, mas não é o caso da minha esposa, ok? Então, só para deixar claro aqui, esse ponto aqui com direito de resposta a essa afirmação que foi feita em redes sociais. Além disso, houve uma crítica que eu achei muito dura, que foi: você não sabe nada de economia. Por acaso, sua profissão se baseia em economia? Ou você tem formação na economia? Bom, gente, nós somos muito humildes aqui no nosso canal, inclusive dentro da nossa filosofia de pensamento, a gente não exibe diplomas e certificações ou experiência profissional para ficar endossando o nosso trabalho. Vocês que acompanham o nosso trabalho, vocês confiam no interlocutor pelo aquilo que a gente fala, para aquilo que a gente produz, para a nossa história no Japão e de conhecimento geral de economia. Mas já que você perguntou, então deixa eu te responder aqui para falar um pouco sobre as nossas credenciais. Primeiro de tudo, eu me formei no Brasil,
na USP, na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Administração, Ciências Econômicas e Contabilidade. Ok? Então, grande parte do curso que eu fiz lá, de 5 anos de duração, foi estudando assuntos econômicos, microeconomia, macroeconomia, estatística voltada à economia, econometria. São assuntos que foram estudados por mim durante esse período do meu bacharelado. Além disso, para quem não sabe, a minha esposa ela é formada em economia no Japão. Ela tem ensino superior e ela cursou 4 anos de ensino superior no Japão em economia e completou e tem o diploma pela Universidade de Kansai. Estudou também micro, macroeconomia, econometria, ciência política e muitos outros assuntos relacionados ao Japão. Né? Então, se eu não estudei economia voltada para o Japão, ou se o Japão não foi o foco do meu estudo na parte de economia, o Japão foi o foco da minha esposa. Então, de fato, ambos nós temos formação, tá? E diploma para poder, de fato, falar um pouquinho, contar um pouquinho para vocês sobre o que nós conhecemos sobre economia, tá? E, além disso, uma das coisas que é importante ressaltar é que também nós temos experiência com o assunto, ok? Eu realmente tive a felicidade na minha vida, né? Não sei se por sorte ou por dedicação, não vou entrar nesse mérito, mas eu nunca trabalhei em fábrica, nunca trabalhei com serviços pesados, nunca trabalhei com serviços manuais. Eu sempre trabalhei com serviços financeiros, consultoria estratégica e consultoria em serviços de saúde. Então, realmente, eu não tenho essa experiência em fábrica, mas dos meus 8 anos que eu trabalhei em instituições financeiras, dentre elas o Banco Citibank, por exemplo, que é uma instituição global norte-americana, sim, era-se estudado, era-se utilizado e aplicado muito com relação à questão macroeconômica. Trabalhei com investimentos no Banco Brasileiro e dentro desse banco nós fazíamos gestão de ativos de renda fixa, né? E além disso, o banco era um banco de investimentos que trabalhava com renda variável, ou seja, também estávamos conectados com a tesouraria e com as equipes econômicas, e até porque como nós cuidávamos da precificação dos produtos financeiros e de investimento, nós precisávamos saber como que a economia está de fato se comportando todos os dias. Através do que? Reuters, Bloomberg, portais, notícias na internet, informações que chegam antes para os bancos, para instituições financeiras, do que chegam para o público em geral. Precisa-se de fato qualificação para poder interpretar esse tipo de informação. Além disso, a minha esposa, ela trabalhava num banco japonês e vendia cotas de fundos de investimentos, fundos inclusive cambiais, câmbio real, câmbio dólar, câmbio euro e câmbio relacionado ao próprio iene. E as questões macroeconômicas, o estudo econômico a credenciou para poder fazer de fato a venda desses produtos. Vender fundos de investimentos não é como vender cosméticos. Você precisa entender de economia, você precisa ter formação para poder falar desse assunto. Então, gente, o que eu gostaria de afirmar aqui para vocês, a gente não fala isso, a gente nem coloca isso no começo dos vídeos, mas nós temos sim condição de falar sobre economia, não só do Japão, mas de todo o resto do mundo, inclusive conectando os assuntos que estão acontecendo, ok? Então, para que não tenha nenhuma dúvida, inclusive, né, essa crítica, ou a pessoa que fez essa crítica, pode mandar um e-mail aqui embaixo que eu mando para vocês os nossos diplomas e certificados, inclusive no exterior, né, Estados Unidos e Europa. Então, nós temos sim condição de falar de assuntos econômicos e, embora não sejamos, digamos, os maiores especialistas, né, doutores em economia, eu acredito que você não precisa ter nenhuma certificação para você falar sobre economia. Você precisa apenas estudar o assunto. Esse negócio de diploma e certificado é coisa do passado. E isso é o que eu acredito.
tudo bem? Então por isso que a gente não fica mostrando aqui o que a gente faz e da onde a gente veio, mas respeite um pouco da nossa história e trajetória, ok? Além disso, uma das coisas que foi reforçada e que foi comentada é que a gente fica metendo o pau no Japão nos nossos vídeos e isso é muita ingratidão com o país. Bom, primeiro de tudo, para quem conhece o nosso canal, sabe que ninguém fica metendo pau em ninguém. Na verdade, o que a gente faz é analisar a situação e a realidade do Japão da forma como ela é. Opinião, ingratidão, não tem nada a ver com o nosso conteúdo. Então, antes de criticar o nosso conteúdo, é preciso assistir primeiro nossos vídeos para que se possa confirmar e identificar aonde é que nós estamos demonstrando essa ingratidão. O Japão, eu, por exemplo, sou muito grato, mas não precisaria ser, né? A família da minha esposa é do Japão, então essas pessoas têm orgulho de pertencer ao país e tenho certeza que defendem o Japão com unhas e dentes. E no meu caso, eu não escolhi morar no Japão, eu simplesmente foi uma consequência da minha vida. Então, de fato, é um ponto que vocês precisam entender que ingratidão, isso não tem absolutamente nada a ver com o conteúdo que a gente produz aqui no canal, ok? Então, eu sei que muitos de vocês devem estar até perplexos um pouco com as informações que a gente está trazendo aqui, até porque esse tipo de vídeo a gente nem grava, né? A gente não posta esse tipo de coisa, resposta, né, a críticas e tudo mais, mas realmente, assim, gente, passou dos limites. Eu acho que, assim, criticar construtivamente pode e deve, mas você criticar sem assistir nada, sem respeitar a história das pessoas e o trabalho que está sendo feito, simplesmente ficar arremessando pedras aí virtualmente, isso eu acho que é inaceitável, ok? Então, por esse motivo, como direito de resposta, trouxe aqui as respostas para as perguntas ou afirmações que foram feitas em redes sociais por uma pessoa. Tá? Mas como eu já escutei algumas coisas de outras pessoas, então eu decidi juntar tudo isso num vídeo só para responder essas perguntas. Então, vamos voltar aqui e falar do futuro do Japão, né, da parte econômica, um update aqui para vocês que acompanharam o último vídeo, né? A gente vai falar um pouco sobre desemprego, a gente vai falar um pouco sobre setores impactados, né? Um pouco do detalhe mais quantitativo do que acontece com setores, até para que vocês que trabalham nesses setores possam reagir, né, com relação a tudo que está acontecendo, né? Então, vamos lá. A primeira coisa, uma informação positiva, é que os dados de junho do desemprego no Japão já foram publicados e o valor oficial pelo governo foi 2,8%, inferior a 2,9% do mês de maio. Ou seja, houve uma redução e, inclusive, foi esperada, porque no mesmo período os Estados Unidos ele já estava recuando, né, de 14,4%, 12%, 11% e foi para 10,4% agora em julho. É verdade que com a questão do fim da primeira onda e com a retomada das atividades do novo normal, a situação econômica melhoraria, tá? Então, houve uma pequena melhora, é melhor, assim, ter pequena melhora é melhor do que piorar, digamos assim, né? Mas é importante que se tenha cuidado na análise dessa informação. Por quê? Taxa de desemprego é um indicador econômico e o critério é definido pelo próprio governo. Ou seja, nesse caso, não estão sendo consideradas alguns tipos de categorias de trabalhadores. Por exemplo, trabalhadores que estão sendo licenciados sem remuneração ainda estão sendo considerados como empregados. Trabalhadores que estão trabalhando e estão recebendo menos do que o salário cheio, digamos assim, ou do valor da hora ordinária, também estão sendo considerados como pleno emprego, que não necessariamente é verdade. E além disso,
trabalhadores que estão recebendo sem trabalhar, digamos assim, no setor de turismo, por exemplo, na parte de hotelaria, isso está bem comum, essas pessoas também estão sendo consideradas como devidamente empregadas. Mas a gente sabe que a bolha ela estoura, e quando ela estoura, ela pode exibir, na verdade, uma taxa de desemprego que, segundo alguns especialistas, pode ultrapassar a casa dos 10%, como é nos Estados Unidos. Os Estados Unidos partiram antes dessa epidemia de uma taxa de desemprego de 13,5%, atingindo a máxima de 14,4%. O Japão ele saiu de 2,2% e atingiu a máxima de 2,9%. Tem alguma coisa errada aqui, né? Então, de fato, um governo é mais transparente do que o outro. E isso a gente já vem falando há vários vídeos, em várias oportunidades. Então, não acredite em tudo que você vê. Não acredite que a situação econômica no Japão está estável, porque não está. Na verdade, está muito instável, né? Então, fique de olho com relação às fontes e informações que vocês recebem. Inclusive, o primeiro-ministro ele está numa política de não gerar pânico, ou seja, não se declara estado de emergência mais, suspende estado de emergência, tem muitos problemas com relação à subnotificação e tudo mais de casos, tudo isso acontecendo para não gerar pânico nas famílias, porque o pânico nas famílias ele gera retração do consumo das famílias, que hoje é responsável por 50% ou mais do produto interno bruto do país, que é toda a riqueza que se produz dentro de um ano. Então, quando as famílias ficam com medo, esse consumo ele cai. Então, de fato, é uma grande preocupação que existe no governo, mas ela é psicológica, porque o problema ele existe. Então, para vocês que estão acompanhando os nossos vídeos, sim, de fato o problema existe, a situação inclusive está fora do controle. Então, pense um pouco, racionalize a forma como você gasta o seu dinheiro, pois pode ser que falte lá na frente, principalmente se o seu emprego não for preservado, ok? A gente não está aqui desejando o desemprego de ninguém, eu só estou dizendo para vocês que de fato, caso ache uma eventualidade, é importante que vocês estejam prevenidos e preparados, ok? Então é um pouco disso que a gente quer passar para vocês. Além disso, o Japão ele está estudando a redução do imposto sobre o consumo, né? Que era 8%, foi para 10% e vai voltar para 8%. Por quê? Porque foi um desastre. Na verdade, quando o governo ele aumenta o imposto, ele quer aumentar a arrecadação. Mas quando o consumo cai muito mais do que esses 2% aí, vira contra ele. A arrecadação cai, os produtos ficam mais caros, ou seja, deu ruim, né? Então, exatamente isso que está acontecendo. O governo está estudando a possibilidade de reverter esse cenário, ok? Só para vocês saberem um pouco também do que acontece nessa parte dos impostos, tá? Além disso, uma coisa importante para vocês saberem, vamos entrar no detalhe aqui de alguns setores, né? Vamos fazer uma análise aqui dos setores que são mais ameaçados com relação à questão pós-epidemia ou durante a epidemia. A gente sabe que um setor bastante ameaçado é o setor automobilístico, né? Dentro do setor automobilístico, a gente já tem algumas informações que já são dados reais. As vendas estão sendo estimadas, ou seja, a venda de veículos novos está sendo estimada em queda de 15 a 20%, ou seja, o período de 2020 inteiro com relação ao ano anterior. Ou seja, é o apocalipse? Não é o apocalipse, mas queda de 20% significa que as empresas, inclusive, podem operar com prejuízo, as montadoras, né, no ano de 2020. A Toyota e a Honda, por exemplo, ainda se encontram numa situação mais privilegiada. No entanto, não é a mesma situação da Nissan e de outras montadoras como a Mitsubishi Motor, ok? Além disso, nós conseguimos avaliar que durante os meses de epidemia, o consumo de automóveis ele caiu, ou seja, de novos automóveis, ele caiu 30%, né? Ou mais, dependendo da montadora. Então, de fato, esse período tem sido bem difícil, né, para as montadoras, porque se você perde 30% do faturamento, digamos assim, pode ser inclusive suficiente para te colocar abaixo da linha do lucro, ou seja,
no prejuízo. Empresas com prejuízo pegam empréstimos e não sobrevivem muito tempo. É verdade que o Japão está incentivando o mercado de pequenas e médias e até grandes corporações, dando empréstimos praticamente a juros zero, em longo prazo e com muito tempo para pagar. Mas o governo também tem limites, a corda estoura, o cofre um dia acaba. Então, de fato, podemos ter uma situação de sim, quebra-quebra dentro das montadoras grandes no Japão. Fique de olho, Mitsubishi Motor já fechou fábrica em Gifu e pode ser que esse movimento seja ampliado em território nacional, ok? Além disso, uma das coisas que está acontecendo no novo normal é a menor utilização de automóveis, ou seja, existem dados oficiais que dizem que os acidentes eles caíram 20 a 25%. Acidente caindo não tem nada a ver com prudência de usuário, nesse caso. Tem a ver sim com menos carro na rua. Menos carro na rua, menos gente dirigindo, menos gente imprudente, menos acidentes. E a gente pode dizer então que digamos que 1/5 do total dos carros que estava circulando não está mais circulando, né? E um dos motivos também que tem puxado essa utilização dos veículos para baixo é a questão do combustível, que está aumentando. Aumenta semana a semana. Para quem mora no Japão, sabe que toda hora que você vai no posto de gasolina, ele aumenta alguns 10, 15 ienes. Então, isso está acontecendo por um movimento no Oriente Médio relacionado à questão da precificação dos barris de petróleo. Para quem não sabe, os produtores de petróleo formam um cartel chamado OPEP, que controla os preços de fato dos barril de petróleo através de uma produção coordenada. Ou seja, eles conseguem definir o preço e, dado o consumo menor, para conseguir ganhar a mesma coisa, eles aumentaram o preço, tá? Então, ninguém, no final das contas, na cadeia de produtor e consumidor, quem perde é o consumidor, porque o produto fica mais caro para quem consome do que para quem produz. Além disso, essa indústria automobilística ela está em constante transformação. Para quem não conhece, nos Estados Unidos existe uma marca chamada Tesla que produz carros elétricos e semi-autônomos. Esse é o futuro da indústria automobilística que a Toyota, a Honda, a Nissan, a Mitsubishi não estão preparadas para isso. Existem sim experimentos, existem sim carros híbridos e elétricos dentro dessas montadoras, mas isso não se compara com os produtos que hoje são produzidos pela Tesla, pelo menos essa é a minha opinião. Então, a gente consegue entender que o futuro pode ser muito diferente e ingrato para essas montadoras. A Sony, que não é uma montadora de carro, mas conhece muito de elétrica, está testando carros elétricos e pode ser que a Sony volte a aparecer com as suas inovações em pleno século XXI, ok? Então vamos aguardar ansiosamente, pois existem alguns lançamentos que podem acontecer, inclusive em março de 2021, ok? Além disso, então no final das contas, a gente sabe que o futuro do Japão ele é muito incerto. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Nem os economistas mais estudiosos nesse mercado. Mas o que a gente sabe, isso já foi confirmado pelo relatório da McKinsey, que é uma consultoria estratégica, que sim tem teoricamente os profissionais mais renomados do mundo, né, trouxe uma informação de que existe pelo menos a certeza que os setores, as agências de turismo, os hotéis, o setor aéreo, bares e restaurantes dependentes do turismo e o setor automobilístico vão sofrer grandes consequências com relação a essa epidemia. Qual vai ser o impacto em cada um desses setores? A gente ainda não tem certeza, né? Mas a gente sabe, por exemplo, que no setor de turismo, o Japão já ciente da queda de mais de 90%, né, 99,9% no caso da entrada de estrangeiros, mas mais de 90% do turismo está caindo, os pacotes turísticos estão realmente caindo mais de 92%. O Japão preparou um programa Go to Travel. Go to Travel é um incentivo a viagens domésticas, com vários cupons, vários descontos, vários benefícios para quem viaja internamente no Japão. No
No entanto, isso está em contradição com os depoimentos dos próprios governantes que dizem para todos ficarem em casa. A prefeita de Tóquio, o responsável por Mie e Haiti também, Okinawa. Todo mundo está falando que é para as pessoas ficarem em casa, pois a epidemia saiu do controle. Então, de fato, a gente tem aí que esse setor de hospitalidade e turismo vai continuar sofrendo muito até o final do ano, ok? Ou até que se toda a população japonesa tenha tido vacinação, japonesa e estrangeiros que residem em território japonês. Então, gente, esse foi o boletim, essa foi a informação de economia para vocês numa dose diária aqui. Esse vídeo foi longo, é verdade, pois começamos falando sobre outros assuntos e respondendo algumas perguntas relacionadas à economia. E se você quiser ficar por dentro de tudo o que acontece, não só as notícias diárias, mas também os boletins econômicos e muito mais informações, siga o nosso canal e ative o sininho. Aproveite e compartilhe esse conteúdo com os seus amigos brasileiros que moram no Japão e brasileiros que moram no Brasil e que podem eventualmente um dia vir morar no Japão ou que tem curiosidade sobre o Japão de uma forma geral, ok? A gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje e até a próxima!